Domingo azul. Como eu havia pedido, o Grêmio, felizmente, fez os 6 pontos que disputava em casa. Nós temos que ter em mente que agora vamos ter 5 jogos, 4 fora, só o Palmeiras em casa. Palmeiras que está ali disputando conosco, passo a passo, essa vice-liderança. Então vamos ter momentos difíceis em que o Grêmio tem que provar que ele também sabe jogar fora de casa. Oxalá assim seja. Vamos torcer para que assim seja, torcer muito, porque o Grêmio está superando as expectativas que todos nós tínhamos no início do campeonato. Essa é a grande verdade. O Grêmio vem ali pontuando segundo, terceiro, quarto e tal, e eu sempre disse que o nosso objetivo era chegar entre os 6, coisa que eu já não duvido. Acho que nós realmente chegaremos. As nossas contratações, como eu já falei, foram bastante pontuais e acho que quase todas deram resultado. Nesse sentido, eu queria aqui fazer uma breve avaliação sobre o jogo de hoje. Primeiro dizer que o Luizito Soares é uma coisa excepcional. Um jogador que não deve nada a ninguém. Não deve nada a ninguém, apesar da sua idade e do seu problema físico. Quando ele foi contratado, eu cheguei a dizer que era uma doidivanice da diretoria do Grêmio. Por que eu disse aquilo? Porque eu sabia que lá no Uruguai ele tinha ido para se aposentar, porque ele já não aguentava mais fisicamente. E o Grêmio o trouxe. Bom, o trouxe naquele momento, eu achei que não ia render o que estavam pagando por ele. Então, primeiro eu queria dizer que eu me emendo completamente essas minhas palavras lá atrás, e hoje foi uma coisa excepcional. Aquele primeiro gol numa tabela extremamente bem feita, depois no segundo tempo, acho que aos 20 minutos, deu um chapéu no sujeito dentro da área, num espaço desse tamanho, só não fez o gol por um detalhe, uma jogada plástica, a lá Pelé, e ainda lá pelos 30 minutos, fez uma jogada pela esquerda e deixou o Everton Galdino pronto para botar para dentro. Mas isso é Luizito Soares. Provou uma vez mais que é o craque do time, isso não tem a menor dúvida. Apesar de fisicamente ainda pela metade, já não tem mais o arranque que ele tinha quando jogava no Barcelona, mas continua sendo um jogador excepcional. No deslocamento, na busca da bola, toca de primeira, tem uma visão bárbara do jogo, todo o jogo, Uma visão que eu me lembro que só diziam antigamente quem tinha era o Pelé, porque a órbita ocular do Pelé permitia ele ver de tal maneira, como naquele gol da Copa do Mundo, de 1970, quando ele deu aquele tapa para o Carlos Alberto fazer o 4º gol na Itália, na final daquele jogo. O Luizito Soares tem essa capacidade também, é impressionante como ele vê o jogo, como ele antevê a jogada, como ele coloca a bola de primeira, não perde um minuto. Então eu queria dizer o seguinte, a diretoria do Grêmio deveria fazer todo o esforço para manter o Luizito em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que tem as características de Montevidéu, cidade parecida com aquela onde ele vai morar o resto da vida dele, enfim, ele é uruguaio. Então o Grêmio deveria fazer esse esforço. Claro que eu sei que se o jogador decidiu ir jogar nos Estados Unidos, numa liga fraca, que o jogador joga de barbada, vamos dizer assim, ao lado do Messi e tal, é difícil a gente conseguir fazê-lo voltar atrás. Mas se a diretoria do Grêmio pudesse, deveria fazer todo o esforço para manter o Luizito usando a nossa querida camisa tricolor. Eu digo isso até pelo seguinte, ele hoje valeria até que o Grêmio pagasse o salário, pelo que ele está trazendo. Já trouxe em sócio, está trazendo em marketing, está trazendo no campo, que é muito importante, mas o Grêmio ainda tem a grande vantagem de que ele está sendo pago pelos patrocinadores. E com certeza esses patrocinadores estão felicíssimos com o que o Luizito está fazendo. Então, quer dizer, qualquer situação vale para brigar pela permanência do Luizito aqui. Olha aí, diretoria do Grêmio, olha aí, Guerra, olha aí, Fábio Floriani, vamos lutar por isso. Agora, uma pequena consideração sobre o jogo de hoje. Algumas coisas que eu venho defendendo e que eu acho que, por pouco que eu entenda de futebol, eu venho conseguindo colocar situações que estão se realizando. Está provando que o que eu venho dizendo
é o que o Renato deveria fazer. Primeiro, abandonou os 3 zagueiros. Perfeito. Segundo, tá botando o João Pedro a jogar na direita. Minha gente, eu fui lateral a vida inteira. Vida inteira. Joguei 40 anos de futebol. Nos piores campos que vocês podem imaginar, com uma bola que era de couro marrom, que se pegasse a água, botava o pescoço para dentro, em relação a essa bola levinha que jogam hoje. Então, o lateral tem que ser o que o João Pedro está fazendo, ele tem que ter velocidade, ele tem que ter profundidade, ele tem que saber cruzar de primeira. Ele hoje perdeu um gol só por azar, porque ele deu uma infiltrada pela direita, que foi fantástica. João Pedro da direita, Fábio é banco, não tem nem o que discutir. E uma outra coisa que o Renato ainda não fez, né, é fazer o time ficar redondo, ou seja, ele corrige o erro no segundo tempo, não é verdade? Vocês viram hoje de novo, entrou com 2 centroavantes, aquele JP Galvão não consegue jogar, o time fica torto. Teve sorte, fez o gol, porque tinha Luizito Soares, mas o time joga torto. Segundo tempo, botou o Everton Galdino do lado, botou o Ferreirinha do outro, arrumou o time. É a famosa história do 4-3-3 com um jogador que recompõe. Tanto o Everton Galdino quanto o Ferreirinha recompõe no momento e dependendo de onde está a bola. Então eu espero que o Renato, agora para esses jogos fora, principalmente, consiga entender essa diferença. Olha aqui, ele trouxe o Iturbe, trouxe o Bezosa, tem o Everton Galdino, tem o Ferreirinha, não falta jogador de velocidade pela extrema. Eu acho que ele está até bem qualificado. Ainda tem o Luan e o Bitelo que podem se revezar fazendo aquela recomposição pela direita. Então, que o Renato nos ouça. Um abraço a todos vocês e um bom final de domingo. É isso aí, galera. Essa é a chave Pix do canal 7 Gremistas. Se você gosta do nosso trabalho e quiser contribuir, a gente volta mais tarde com mais um vídeo aqui pro canal.